Vamos lá, pessoal, vamos tratar sobre um assunto muito importante. Vamos iniciar nosso curso, nossa aula, nosso evento sobre planejamento sucessório, hold, planejamento também patrimonial. É um assunto pertinente ao direito civil, ao direito imobiliário, ao direito de família, ao direito sucessório. Interessa a todos os segmentos do direito civil. É um assunto que merece uma atenção especial. Eu pergunto a você já ouviu falar sobre planejamento sucessório? E se você pensa que o que seria melhor, né, o melhor resultado para os seus filhos, evitar briga entre filhos e família, pode ser uma opção. Eu diria que planejamento sucessório é melhor que testamento, sim. Testamento, se aparece um filho que você não conhecia, um filho, uma filha, pronto, né, já muda toda a situação. A nulidade, a petição de inventário que pedindo a nulidade. Então, se você não conhece esse tema, procure estudar, tá? Muito importante. Para os advogados também é um ramo muito interessante para a atuação, tá bem? O planejamento sucessório é algo que pode trazer muita tranquilidade a seus entes queridos, de fato, e bem, né, na hora em que eles mais precisam, que é a hora da morte, infelizmente. Tá? Vamos conversar sobre isso, tema importante. Eu tenho meus livros sobre o assunto, Inventário, Partilha de Bens, Hold, Planejamento Sucessório e Testamentos de A a Z. Esse é o Direito de Família, de A a Z, e esse é o meu livro muito conhecido no Brasil, mais vendido no Brasil, Direito Imobiliário, que é o Direito Imobiliário de A a Z, tá bom? Ambos da editora Mizuno. Então, a minha aula é com base nos meus livros, com base na prática aqui no escritório do dia a dia, tá bom? Vamos juntos, vamos lá. Eu quero trazer para você algumas dicas importantes para que você possa aprofundar sobre planejamento sucessório, tema muito importante. Uma linguagem simples, eu quero trazer para você dicas incríveis sobre o planejamento sucessório, planejamento patrimonial e tributário, planejamento tributário, inclusive no curso, ele fornece os modelos também. Nesse curso aqui, também nós podemos discutir modelos, eu forneço alguns modelos também para ajudar você, se você precisar, entre em contato, tá bom? Para quem deseja planejar, ou para quem quer trabalhar com planejamento, é um ótimo assunto. Então, vamos embora. Como diz o ditado popular, a única certeza que temos na vida é a morte. Isso nós sabemos, infelizmente, né? Acredito que todo mundo queria ser eterno, mas é algo que a gente precisa se preocupar, sim, até para não deixar a família brigada, atrito, né? Então é importante. Vamos lá. Se a morte é uma certeza, gente, eu quero trazer para você também uma certeza de que um dia deixaremos todos os nossos bens como herança para os nossos herdeiros. Por isso não vale a pena só pensar em dinheiro, guardar dinheiro, né? Pode, vai morrer, é a certeza que nós temos. Nós vamos morrer, não tem jeito. Então, por que não facilitar as coisas? Por que não deixar tudo bonitinho e não deixar um pepino na mão dos nossos herdeiros, né? Então, podemos resolver isso em vida, sim. Acho que existem formas de fazer isso que você dá vantagem a você e a todos, né? Isso serve como planejamento sucessório, serve para isso. Com o planejamento sucessório, gente, planejamos o que queremos fazer de fato com o nosso patrimônio, pensando em estratégias importantes para transmiti-los, nossos bens, aos nossos herdeiros, de forma mais simples e muito mais econômica, muito menos onerosa, de forma mais barata, pois podemos pensar, sim, em maneiras de transmitir nossos bens, pagando o mínimo de tributos possível também, é isso que eu queria trazer para você. De forma simples, pois podemos deixar tudo certo, já com a distribuição dos bens encaminhada, evitando, assim, eventuais dores de cabeça para os nossos herdeiros, brigas, litígios, sem fim, inclusive, hein? Inventário de tijolos aqui no escritório que não tem fim, vai para 10 anos. Com isso, eu quero trazer para você conhecimento, tá? Para você entender o que é planejamento sucessório. Vamos lá, vamos trabalhar esse assunto tão importante, com muito amor e carinho, quero trazer para você. Quais são os benefícios do planejamento sucessório, gente? Vamos descobrir as melhores estratégias, tá? Com o planejamento sucessório, você pode dividir seu patrimônio, ou do seu cliente, né, aos herdeiros, através de um contrato social, de forma simples, possível, inclusive de forma antecipada, parte da herança por meio de doações em vida. Eu diria que o planejamento sucessório não é a blindagem patrimonial. Você pode dificultar, mas você não vai blindar. O que nós temos, a grande vantagem no planejamento sucessório não é a blindagem patrimonial, porque ela não vai ocorrer de fato. Mas sim, nós vamos conseguir com o planejamento sucessório já fazer um planejamento sucessório e também conseguir a redução de tributos. Isso é fato, não tem como falar que não. Além de uma melhor gestão, porque você pode contratar funcionários, né, para trabalhar com esse CNPJ que você criou do planejamento sucessório. Também isso é uma vantagem. Então, duas situações importantes que eu trago para você. Com o planejamento sucessório, você pode dividir o seu patrimônio aos seus herdeiros,
da melhor forma possível, inclusive antecipando parte da herança por meio de doação em vida, e pagar menos impostos, dependendo da estratégia escolhida, tá? Eu quero trazer para você que sobre os bens herdados incide o tributo, né? O tão temido tributo, né? Que é um tributo que, inclusive, é oneroso, que é o tributo, o ITCMD, um imposto estadual, cuja alíquota varia, dependendo do estado para estado. Essa alíquota ela varia de 4%, por exemplo, e pode atingir valores, dependendo do estado, até 8%. Tá? Então, é importante bater um papo sobre isso. Dependendo da estratégia adotada, você pode conseguir, sim, uma diminuição deste imposto ou até mesmo ficar isento do tributo. É uma realidade. Além de evitar briga entre os herdeiros decorrente da divisão da herança. Esse é o último aspecto muito importante. Por isso porque é muito comum desavenças familiares, né, decorrentes da divisão do patrimônio, que podem ser já longos processos judiciais, sem fim, né, gente? Inventário é mais demorado que um escapião, certamente. Eu trago para você que, com um planejamento adequado, quem vai fazer isso é você, a sucessão dos seus bens fica bem mais simples e rápida para os herdeiros. Isso porque você deixará tudo engatilhado, certinho. Assim, na hora em que você faltar, seus familiares não sofrerão desnecessariamente com conflitos ou disputas judiciais referentes à partilha de bens. E ainda você poderá planejar direitinho o que deseja deixar para cada um deles, sempre dentro dos limites legais, é claro. É muito importante, gente, pelo planejamento sucessório, pode-se buscar a maneira mais eficiente de se dividir o patrimônio após a morte, do melhor modo possível. Há diversas maneiras de fazer isso, tá? Eu quero falar sobre as principais. E aí entraria nisso. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Há diversas maneiras de fazer isso. O planejamento sucessório pode ser feito pelos testamentos, doações em vida, usufruto vitalício, a criação da hold familiar e o seguro de vida. Hold familiar, estamos falando de planejamento sucessório através de hold, ok? Hold familiar, hold patrimonial, hold, ok? É um termo muito utilizado. Para que você possa ter uma ideia melhor sobre o assunto tão importante, agora eu quero dar uma breve analisada sobre cada uma dessas formas de planejar a sucessão para que você possa orientar o seu cliente muito bem. Então, vem comigo, presta atenção na aula aqui. Testamento, eu não gosto muito. O cliente chega no escritório e fala, professor Júlio, eu queria fazer testamento. Eu vou explicar para ele o que é hold, doação em vida, porque testamento eu acho algo muito incerto, muito inseguro. Como eu tinha falado no início da aula, se aparece um filho que você não sabia, acabou, né? Nós temos a nulidade do testamento. E o testamento mal feito, com vícios, é uma realidade. Então, o testamento é algo que nós fazemos, muitas vezes não temos a certeza que vai ser, de fato, o resultado útil. Mas vamos falar sobre o testamento, tá? O testamento é, de fato, o primeiro documento que nos vem à cabeça quando pensamos em planejar a sucessão dos bens, nossos bens. Realmente, ele é um método muito eficaz para organizarmos a partilha dos nossos bens da melhor forma possível. Porém, há um aspecto a se considerar. Pelo testamento, apenas podemos dispor de 50% da nossa herança, caso existam herdeiros necessários. Os outros 50% fazem parte da herança legítima e são obrigatoriamente destinados aos chamados herdeiros necessários, que são os ascendentes, descendentes, os cônjuges e companheiros. Eu nunca vou esquecer um caso aqui no escritório. Um senhor não se dava bem com uma filha e com a mulher, e ele queria doar tudo. E eu falei para ele que não poderia, porque ele conseguiu tudo após a consumação do casamento, e o regime era parcial de bens. Então não era 100% dele o patrimônio. Então, professor Júlio, eu quero doar na minha porcentagem, na minha parte, 100%. Também não dá, porque tem herdeiros necessários. Aí ele descobriu que de 100% do patrimônio ele só poderia doar 25%. 50% do patrimônio era dele, ele não poderia doar tudo, só 25%, só metade. Saiu daqui muito chateado, mas é a realidade da vida. Então é importante saber. Pelo testamento, você poderá dispor desses 50% livres, né, de seu patrimônio, da forma que entender melhor. Poderá, inclusive, destinar a quem desejar, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, tá? E até mesmo as pessoas que ainda não nasceram podem ser beneficiadas pelo testamento, nascituro. Porém, neste caso, a lei traz uma condição. Os herdeiros ainda não concebidos deverão nascer
em um prazo de 2 anos da abertura da sucessão, ok? O testamento, geralmente, é feito de 3 formas, tá? Simplificando, não dá para aprofundar esse assunto, mas vamos falar o que a gente usa na prática. O testamento público, que é o testamento feito por escritura pública, na presença de 2 testemunhas, é uma forma de testamento muito segura, já que é realizado em cartório perante um tabelião. Isso acaba diminuindo muito as chances de eventual risco de anulação. Além disso, o testamento é registrado no Colégio Notarial do Brasil, constando, né, no arquivo do Colégio Notarial, se acha com facilidade, constando em certidão a ser emitida em caso de ação de inventário obrigatoriamente. Outro testamento muito conhecido é o testamento cerrado, que você tem que explicar para o seu cliente, é o Kinder Ovo. O testamento cerrado é elaborado pela própria pessoa, o testador, e é levado ao cartório, onde é lavrado um auto de aprovação. Esse auto de aprovação, gente, atenção, é um documento que deve ser assinado pelo testador, pelo tabelião e por 2 testemunhas, dando conta de que foi lavrado o testamento cerrado. Somente este auto de aprovação ficará no cartório. O testamento em si é devolvido lacrado ao testador, tá? Caso o lacre seja rompido antes do testador, o testamento será inválido. Então, importante é isso. Esse tipo de testamento é utilizado para garantir que ninguém tenha acesso ao conteúdo do documento. Outra vantagem é que ele pode ser escrito na língua do testador, enquanto no testamento público é obrigatório o uso da língua portuguesa. Porém, gente, esse fato, essa forma de testamento, traz uma importante desvantagem, que é o perigo de se tornar inválido caso de fato haja um prévio rompimento de seu lacre. Existe ainda o testamento particular. Esse testamento é uma das formas mais simples de testamento, mas se feita corretamente também é seguro. Eu não gosto de fazer, eu faço, às vezes o cliente pede, insiste, mas eu acho que é perigoso. Sempre falo, é melhor optar pela doação ou pela holding. O documento pode ser elaborado pelo próprio testador ou por alguém a seu pedido e deve ser assinado por 3 testemunhas. Isso no testamento particular que estamos falando aqui, 3 testemunhas. A grande vantagem desse tipo de testamento é a sua simplicidade. Porém, após a morte, o testador será obrigado à confirmação do testamento por um juiz, bem como a confirmação das assinaturas pelas testemunhas. Então, é importante. O testamento, como forma de planejamento sucessório, é uma ótima opção para que você possa organizar a distribuição dos seus bens da parte livre da herança, da forma que bem entender e para quem você quiser. Sem ele, todos os seus bens irão para os seus herdeiros legais. Aquela ordem genérica, né? A herança desce. Se não tem filhos, sobe. Se não tem os pais vivos, vai para os lados, né? Então, a indicação dos herdeiros legais é na ordem indicada pela legislação brasileira. Mas se você fizer o documento, que é o testamento, poderá dispor da parte disponível dos seus bens de forma que quiser e para quem quiser. Ponto importante. Porém, o testamento não livrará os seus herdeiros do pagamento do ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Causa-Morte e Doação, e nem outros gastos também, tá bom? É importante aqui. Tem outras formas de testamentos também, para aprofundar o assunto, hein? Há outros instrumentos que você pode utilizar para o seu planejamento sucessório, que pode minimizar, inclusive, até eliminar muitos desses transtornos. Vamos falar sobre a doação agora? Vamos lá. Doações, como são? Como elas podem ajudar em seu planejamento sucessório? Então, anota aí. A doação em vida pode ser feita. Eu oriento sempre fazer com cláusula de usufruto vitalício, porque você doa é da pessoa, é do filho, é da filha, mas é seu até a hora que você morrer. Você pode alugar, você pode emprestar, você pode morar, melhor coisa. Também tem um exemplo aqui da Priscila. O pai e a mãe doou para ela um imóvel e iam morar no imóvel na planta. Iam morar no imóvel na planta, não. Compraram o imóvel na planta. Não vai morar no imóvel na planta, só se morar em cima do papel, né? Iam morar nesse imóvel que compraram na planta. Só que o imóvel não saía. Aí ela chegou nos pais, vocês estão atrapalhando meu relacionamento, vocês estão. Por favor, saiam de casa, porque a casa já era dela, os pais doaram para ela. Ah, professora, ela é ingrata, que injustiça. É o que aconteceu. O pai e a mãe, quando me procuraram para fazer a doação, eu falei, vamos fazer a doação do usufruto vitalício. Ah, não, a gente não quer, é bobagem. Olha o que aconteceu. Show de horrores, a vida como ela é, né? Então, doação é um negócio que precisa tomar cuidado. Oriente e explique para o seu cliente sempre o usufruto vitalício na doação. É muito importante, tá? Doações, como elas podem ajudar em seu planejamento sucessório? A doação em vida pode ser uma ótima opção, sim, planejamento sucessório, pois os bens doados já ficam, desde logo, na propriedade das pessoas beneficiadas, né? Ou seja, você escolhe quais são as pessoas, essas pessoas serão seus herdeiros,
e já doa a elas os bens que deseja transmitir. Assim, quando houver o evento morte, né, seus herdeiros não precisam se preocupar com inventário judicial, extrajudicial ou outros procedimentos referentes à partilha, pois os bens já foram doados para a pessoa, para os herdeiros, para os filhos, para os netos. Então, não deixa de ser um planejamento sucessório, um instrumento, uma ferramenta. No caso de doação, também incide aquele imposto ITCMD, hein? Mas mesmo assim, ainda pode haver uma vantagem tributária. Esse é um imposto estadual, sendo que cada estado da federação pode ter suas próprias regras sobre alíquotas e incidência desse imposto. E nesse caso da doação, há alguns estados que cobram alíquotas menores ou até isentam o pagamento desse imposto, o que pode ser muito vantajoso. Tá? Você pode aplicar para o seu cliente, tem que pesquisar para ver que estado que é. Isso vai depender da legislação de cada estado, ok? Vamos destacar como exemplo aqui o estado de São Paulo, apenas para ilustrar, tá? Com a doação pode trazer sim uma boa vantagem fiscal. Por quê? Vantagens tributárias da doação do estado de São Paulo, vou trazer como exemplo. Em São Paulo, a alíquota do ITCMD é de 4%. Porém, em caso de doação, no caso de doação, poderá haver isenção desse imposto quando o volume de doações for até 2.500 os FESPs, que significa Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, dentro de um ano. O FESP, hoje, R$ 32,50, né? Então, assim ficam isentas do ITCMD as doações do valor até o valor X. Entra no site do Tribunal de Justiça e verifica qual que é o IFESP do Estado de São Paulo, e isso acontece com todos os estados. Tá? No Tribunal de Justiça tem essa informação, qual que é o valor. Ok? Em São Paulo é chamado IFESP. Outros estados ganham outro nome, tá bom? Legal, né? Vamos lá. O que eu quero trazer para você? Assim, passará os bens, né, na doação, os seus bens para herdeiros, sem, de fato, necessitar os herdeiros ter que pagar ITCMD amanhã. Tudo dentro da lei, tá? Uma enorme economia de tributos. Muito boa, né? Mas não se esqueça que as regras para isso variam de estado para estado. Este é o caso que citamos acima, é o estado de São Paulo, ok? Então, é importante. O nosso objetivo é tratar de forma neutra. Você sempre, o curso é isso, né? Ele te abre portas, mas você sempre tem que verificar em cada estado as informações das alíquotas, porque isso muda muito. Das alíquotas, de isenção, não adianta eu falar agora, porque senão daqui 2 semanas o curso fica desatualizado. Então, é algo que quando o cliente nos procura, nós temos que pesquisar para saber se não teve nenhuma alteração. É uma obrigação nossa, ok? Então, isso é muito importante, para que dê certo, né? Então, isso é muito importante, sim. Vamos lá. Quero falar sobre a segurança do usufruto em planejamento sucessório, hein? Muita gente não gosta de usar o Instituto da Doação em seu planejamento sucessório, com medo de abrir mão do seu próprio patrimônio, ainda em vida, e depois, em caso de necessidade, ficar desamparado, que é o exemplo que eu dei dessa cliente. Esse é um medo muito comum das pessoas. E acredite, pode acontecer sim, como eu trouxe esse exemplo prático. Mas não se preocupe, gente, porque é um mecanismo que você vai orientar o seu cliente, que você usufrui, e dentro da doação existe um outro mecanismo, outra ferramenta, que é o usufruto. Você pode proteger em relação a isso. Então, você pode doar seu apartamento, seu cliente pode doar o apartamento, a casa, o sítio, o rancho, por exemplo, e continuar em posse dele, morando nele até a sua morte. A pessoa beneficiada pela doação somente poderá usufruir do apartamento, do sítio, da chácara, do rancho, da casa, ou vendê-lo após sua morte. Então, é uma segurança a doação com reserva de usufruto, tá? Oriente seu cliente, hein? Dessa forma, você poderá doar o bem a quem desejar, mas irá garantir que essa pessoa somente poderá usar ou vender o bem após a sua morte, ok? Funciona assim, para ficar claro e didático, hein? Você doa uma casa, um apartamento, por exemplo, para o seu filho, mas faz a doação com reserva de usufruto a você, ao seu cliente. Dessa forma, a casa passará a propriedade para o seu filho, a propriedade é do seu filho, ele será o proprietário, porém, devido à reserva de usufruto, a lei garantirá a você, ao seu cliente, que quem pode usar e morar na casa até a morte é você. Alugar, emprestar, inclusive, também. Tá? Então, assim, seu filho não poderá vender a casa, nem exigir a posse dela enquanto você estiver vivo. Então, é uma grande saída, né, gente? É uma ótima opção, uma ótima solução. Você transfere o bem para quem desejar, por doação, obtendo todas as vantagens desse instituto, e, ao mesmo tempo, se resguarda e fica seguro desde que, ou pelo menos até a sua morte, você poderá usufruir do bem, morando, alugando, emprestando. Então, muito legal isso, né? Trago para você mais um instrumento de planejamento sucessório, que é a holding familiar. É uma alternativa para você, muito boa, algo novo ainda.
A holding familiar é uma alternativa para o seu planejamento sucessório, de fato, eu gosto muito. A holding familiar é uma forma prática para a distribuição de bens entre os seus herdeiros, sem necessidade do pagamento do ICMD. E sem perda de tempo, viu, gente, com procedimentos de inventário. A estratégia consiste no quê, gente? Vamos lá. A estratégia consiste no seguinte: você cria uma empresa, você é o próprio contador, uma empresa, PJ, CNPJ, coloca seus sucessores como sócios. Então, você abre uma empresa, você vai colocar os seus sucessores como sócios. Todos farão parte da sociedade, ok? Todos farão parte da sociedade. Quanto aos seus bens, você transfere para o patrimônio da empresa. E olha que legal, a melhor forma é transferir esses bens por meio de integralização no capital social da empresa. Pois dessa forma, dessa maneira, você também haverá, de fato, um benefício da isenção do ITBI. Olha que legal. Então, você tem, dessa maneira, também haverá isenção do ITBI. Olha que legal, hein? Ou seja, você não vai pagar ITBI. Imposto, seu cliente não vai pagar. Imposto municipal incidente em transmissão de bens a título oneroso ainda em vida. Importante. Outro ponto. Eu trago para você que, com a holding, você será sócio de uma empresa, acompanhado de todos os seus herdeiros escolhidos. E todo o seu patrimônio estará em nome dessa empresa. Assim, quando você morrer, quando o seu cliente morrer, você não possuirá mais bens para partilhar entre os seus sucessores. Evitou o inventário, acabou com o inventário. Não acredito que o inventário vai acabar, não vai. Igual falam aí por aí, os cursos, você vai ganhar bilhões, cada golpe. Né? Mas é uma boa opção. O brasileiro é muito conservador para todo mundo fazer holding. Não só conservador, mas falta comunicação, falta conhecimento, falta dinheiro, né? Então, nem todo mundo. Inventário não vai acabar, mas a holding é uma ótima opção, ela é. Eu quero lembrar você que todos os bens do cliente são da empresa. Então, tudo que você possui são as cotas sociais da empresa. Com a morte, essas cotas serão transferidas aos demais sócios, os seus herdeiros, os herdeiros escolhidos, tá? E aí eu quero trazer para você, nessa situação, não haverá transmissão de bens, apenas a realocação do capital da empresa para os demais sócios. Por isso, não haverá incidência de TCMD e nem necessidade de procedimentos de inventário. Olha que legal, hein? Tudo se torna mais rápido, menos burocrático e muito mais econômico, né? De fato é isso. Por quê? Porque é bom contar com a ajuda, né? De um planejamento sucessório para evitar o inventário. Então, é legal, é bacana, tá? Então, a ideia é boa. Não poderia deixar de falar no nosso curso, nosso evento aqui, sobre os seguros de vida ou previdência privada, tá? Quais deles é o ideal para o seu planejamento sucessório? Ainda um outro instrumento bem simples, então vamos lá. Há um outro instrumento bem simples e prático que pode ser de grande valia em seu planejamento sucessório, que é o seguro de vida. Muitas pessoas pensam que um bom plano previdenciário é uma excelente escolha para a sua sucessão de bens, mas na verdade os seguros de vida podem ter um efeito bem melhor, hein? Atenção! Em planos de previdência, você poderá juntar um montante de dinheiro que será destinado aos seus beneficiários. Porém, a incidência de imposto de renda em alguns estados também será cobrado o ITCMD. Complicado, né? Já com o seguro de vida, gente, você pode deixar transmitir um montante para os seus beneficiários sem incidência de impostos. Isso mesmo, é fato. Não haverá incidência de imposto de renda e nem ITCMD. Além disso, o seguro de vida é impenhorável até 40 salários mínimos e o valor transmitido ao beneficiário não pode ser usado para pagar dívidas do falecido. Também outro ponto importante, hein? Além de todos esses benefícios, o seguro de vida da gente também tem um plus, a sua liquidez, né? Claro, os valores referentes ao seguro costumam ficar disponíveis e seus beneficiários de forma bem rápida e sem muita burocracia. Você consegue levantar esse valor de forma séria, né? Então, olha que legal, né? Esse assunto é muito bacana. Então, temos que estudar, hein? Olha como nós temos várias ferramentas de planejamento sucessório. E eu falo isso porque muitas vezes nós conhecemos o planejamento sucessório como uma holding, né? Mas eu posso usar o seguro como uma ferramenta também. Então, tem muita coisa para estudar. O que eu trago para você aqui? Algumas características importantes, tá? Dentro dos temas de direito de família, direito imobiliário, direito de sucessões, o planejamento sucessório é certamente daqueles que mais levam, de fato, dúvidas, né, entre as pessoas interessadas. Não é à toa que, embora seja um assunto muito comentado, essa estratégia jurídica apresenta uma infinidade de possibilidades, pois, de fato, é uma série de benefícios, né, mais relevantes de acordo com o instrumento utilizado. Então, é muito importante conhecer o planejamento sucessório. De fato, o planejamento sucessório apresenta uma característica nem sempre comum nas terras, né, relacionadas ao direito, nos temas, nos conceitos relacionados ao direito, mas trata-se de um procedimento excepcional.
Por isso, embora seja cheio de benefícios, muitas pessoas e famílias refletem sobre fazer ou não fazer, pela falta de conhecimento de fato, né? Mas é muito importante. Planejamento sucessório é o nome dado ao conjunto de instrumentos jurídicos utilizados para organizar de forma estratégica e antecipada a transferência patrimonial de uma pessoa viva para os seus herdeiros. E nesse sentido, gente, o planejamento sucessório desvirtua, né, a antiga noção de que a transferência é algo reservado apenas para as ocasiões após o falecimento, com o objetivo de trazer alguns benefícios práticos para os herdeiros, né? Eu trago para você atributos significativos, isso é importante falar, relacionados à transmissão de bens, e a holding faz você ter uma economia tributária muito grande. Porque os processos de inventário podem se prolongar por muito tempo, além de ser oneroso, construindo uma espécie de pesadelo para os herdeiros, né? E a função do planejamento sucessório é essa, é desviar dessas complicações, reduzindo dores de cabeça e garantindo melhor fluidez ao longo prazo. As vantagens que eu trago para você de fazer planejamento sucessório, como mecanismo, né? Como mencionei aqui na aula, o planejamento sucessório ele tem o objetivo de contornar, de fato, encurtar alguns das maiores complicações típicas da transmissão de bens em decorrência da morte. Isso é fato, é importante. Redução de custos de inventário, sem dúvida nenhuma, quando se pensa nos benefícios. Um deles é a redução dos custos com inventário. Isso se refere às custas advocatícias também, honorários advocatícios, custas processuais ou de cartórios, emolumentos, custos com avaliação e outros valores que acumulam ao longo do tempo, né? É muito útil lembrar que, além de evitar um processo longo e desgastante, o planejamento sucessório pode ser executado por um único escritório, ao passo que o inventário geralmente envolve um escritório por herdeiro, quando é litigioso, envolvendo em casos mais litígios, né? Outro ponto que eu trago é a eliminação, né, do desgaste familiar, que, embora normalmente se pense nos benefícios do planejamento sucessório, tem que pensar, evitar litígio entre família. Redução tributária não há o que falar, existe de fato uma redução tributária muito boa. O ITCMD, o Imposto de Transmissão de Causas de Morte e Doação, é o principal custo tributário relacionado ao inventário, sem planejamento sucessório, e a possibilidade de evitá-lo, ao menos parcialmente, gera um impacto significativo em termos de disponibilidade patrimonial líquida, né? Evitar a falta de celeridade jurídica, né? Infelizmente, o judiciário é lento, é demorado, então você tem uma grande vantagem em utilizar o planejamento sucessório. Já falamos aqui os principais instrumentos utilizados para o planejamento sucessório. Eu diria que é o testamento, a doação, a holding, chamada holding patrimonial, e a previdência privada e o seguro também incluem os produtos bancários. Pronto, fica mais didático. Qual o melhor momento para começar um planejamento sucessório? Foi uma pergunta que foi feita. Essa é uma dúvida muito comum que recebemos dos nossos alunos aqui. A verdade é que o planejamento sucessório é sobre a capacidade de se organizar com antecedência, qualquer que seja o seu patrimônio, idade ou expectativa futura do seu cliente. Por isso, contamos, eu trago para você que quanto antes melhor, né, fazer. Vamos lá, vamos trazer algumas dúvidas frequentes sobre planejamento sucessório. É importante responder essas dúvidas. Planejamento sucessório, professor Júlio, poupa tempo? Sim, é inegável que ele poupa muito tempo. Além disso, ele transfere de fato esforço, né? Na prática, ele transforma o tempo de espera e o esforço de um processo de inventário, que não raramente chega a 5 anos, e um período de planejamento anterior em vida, praticamente zerando a burocracia após o falecimento do indivíduo. Então, é fato. Mais uma pergunta aqui. A pessoa deixa de ser proprietária dos bens ao fazer o planejamento sucessório? Via de regra, a pessoa não deixa de ser proprietária, tá, gente? Trazendo a resposta para você. Ela não deixa, via de regra, não deixa de ser proprietária dos bens em planejamento sucessório. A exceção se dá no caso da doação com reserva de usufruto, que ela está protegida. Nessa situação, a propriedade do bem é doada para os herdeiros antecipadamente, mas o uso pleno daquele bem ainda é direito do doador, né, por toda a sua vida. Dessa forma, na prática, não há qualquer prejuízo relacionado ao assunto, tá? Mais uma pergunta foi feita, o planejamento sucessório, professor, é legal? Sim, o planejamento sucessório é a reunião de estratégias e instrumentos permitidos do ordenamento jurídico para garantir o mínimo de burocracia e custos possíveis. Ele não se utiliza de qualquer tipo de ilegalidade, pois isso significa colocar em risco até o patrimônio familiar, né? Então é importante. Mais uma pergunta interessante aqui, o planejamento sucessório, professor Júlio, sempre é integral? Nem sempre precisa ser integral, tá? Nem sempre precisa abordar todo o patrimônio de uma pessoa. Em muitos casos, executa-se ele apenas no que diz respeito aos bens considerados essenciais dentro do patrimônio,
de fato, permanecendo o resto sob a necessidade de inventário, sem impactar negativamente os herdeiros por isso, tá bom? Então, resposta dada aqui também. Mais uma pergunta que eu achei inteligente, eu separei aqui. Fazer um planejamento sucessório, professor Júlio, é mais barato que fazer inventário? Não tenha dúvida, né? O planejamento sucessório reduz custos judiciais, honorários advocatícios, tributários. Dessa forma, é seguro afirmar que se trata de uma estratégia bastante vantajosa em termos financeiros, quando comparado às alternativas mais comuns, que é a realização de inventário judicial, extrajudicial e inventário tradicional, tá bom? Mais uma pergunta aqui, é necessário contratar advogado para fazer planejamento sucessório? Em regra, sim. Sim, é necessário, pois é uma temática complexa e tecnicamente demanda uma estratégia correta e exige bastante conhecimento e experiência na área, de forma a não implicar em erros, porque fazer um planejamento sucessório depois não reverter em benefícios, né, isso é muito ruim. Mais uma pergunta, apenas pessoas ricas podem fazer planejamento sucessório, professor Júlio? Gostei dessa. Esse é um mito, tá? Sustentado por muitas pessoas, que não poderia estar mais equivocado, é um absurdo, né? O planejamento sucessório é sinônimo de redução de custos, tributos, de tempo de espera. E é óbvio que não são apenas pessoas com grandes patrimônios que podem se beneficiar dessa estratégia, dessa característica, o que torna a estratégia igualmente importante para todos os bolsos, inclusive. Tá? Então, ponto importante também. Legal, né? Gostei das perguntas. Eu tinha separado mais algumas aqui. Separei aqui também, tá? O conceito que eu trago para o planejamento sucessório. É importante aqui, ó. Eu trago para você. O planejamento sucessório é a doação de uma estratégia, uma adoção, não doação, falei doação, né? A gente falou tanto de doação. Planejamento sucessório é uma adoção de uma estratégia para a transferência do patrimônio de uma pessoa após a morte de maneira mais eficaz possível. Existem inúmeros casos de pessoas e familiares que passam anos em conflito no processo de divisão de bens, no caso de falecimento do titular. Na grande maioria dos casos, não há qualquer combinado prévio entre as partes, muito menos o planejamento sucessório que atende os interesses envolvidos, em especial das pessoas que são proprietários do bem. Por isso, existe o planejamento sucessório como uma linha de pensamento para evitar conflitos e diminuir despesas e custos. Legal, né? Eu gostei muito desse conceito do professor Carlos Aguiar. Muito legal. Mais uma pergunta, por que fazer o planejamento sucessório? A Ingrid pergunta aqui, professor Júlio. O planejamento sucessório faz com que a sua sucessão dos bens do seu cliente ocorra de maneira mais rápida e pode ser crucial em momentos delicados, né? Então, por isso nós fazemos, tá bom? É importante. Mais uma pergunta aqui, a Ivanir. Professor Júlio, qual a importância do planejamento sucessório para empresas familiares? Eu diria que o planejamento sucessório pode ser considerado um passo importante para a sobrevivência de uma empresa familiar, pois ele ajuda não só a não comprometer a continuidade do empreendimento da empresa, como também a não ter litígio. E nesses casos, algumas situações, como a falta de planejamento sucessório, herdeiros despreparados e atitudes precipitadas da família durante o processo de sucessão podem prejudicar a empresa de forma irreparável, o crescimento da empresa, ou fazer com que a empresa venha a falir, né, gente? É uma realidade. Para que a sucessão aconteça de forma eficiente, o planejamento sucessório é uma boa saída para os empresários também. Então, legal, né? Acho que esgotamos o assunto aqui, muito legal, teria aí muita coisa para falar, muito exemplo, mas acho que ficou bem claro aqui esse primeiro momento, pelo menos você já sabe o que fazer, como fazer, então ficou bem completa a nossa aula aqui, e aí nós vamos tratar nos próximos cursos, a turma que fizer esse curso, nós vamos tratar de casos práticos, tá? Fazer passo a passo, montando um contrato social para que eu possa ajudar você, tá bom? Só alguns pontos, né? Mais algumas perguntas que fizeram aqui, professor Júlio. O que é uma hold patrimonial familiar? Nós falamos hold patrimonial, hold familiar, é tudo a mesma coisa, viu, gente? O povo cria, o brasileiro gosta de criar muitos nomes, né? O nome parece complicado, mas a resposta é bem simples. Hold familiar, hold patrimonial, no fundo trata-se de uma empresa, contudo, esse tipo específico de empresa, né, se difere das sociedades mais comuns que vemos por aí, porque na essência ela existe apenas para agregar todo o patrimônio de uma pessoa, um casal, numa única pessoa jurídica. E o objetivo final é, então, somente facilitar a divisão dos bens, né? Então, eu trago para você que assim a partilha acontece em vida. E você o seu cliente, pode ter o total controle sobre o quinhão, né? A parte de cada um, de cada herdeiro que receberá, você tem o controle. Fato que a morte é certa, então esse é o objetivo, tá? Respondido aqui. A Graziele pergunta aqui, como funciona uma hold?
toda a holding familiar, patrimonial ou patrimonial, se organizará em cotas ou ações, é feito um contrato social, você pode ter a ajuda de um contador, se você não é expert em montar um contrato social, tem muitos modelos também, com facilidade, feito, conferido, juntamente com o cliente, e esse contrato social, essa holding, essa PJ, vira uma PJ de verdade, tem CNPJ, e assim, cada herdeiro ingressará na sociedade com um número certo de cotas a ser definida pelo fundador da firma, né, que é quem quer resolver a situação de inventário para os seus herdeiros. Essa quantidade de cotas representará a participação dos seus herdeiros na herança. Por exemplo, você tem 2 herdeiros, 2 filhos. Seu cliente tem 2 filhos. Se você quiser dividir seu patrimônio desigualmente, sendo 15% para cada herdeiro, né, para um herdeiro e 85% para o outro. Então, vamos fazer assim, 2 filhos, 15 para um filho e 85 para o outro filho. Para o outro, né? Bastará dividir as cotas da empresa nessa mesma proporção. Você vê como a gente foge lá do testamento que eu falei? Você não pode fazer do testamento. O testamento você tem que respeitar os herdeiros necessários, né? Depois que o fundador definir essa forma de distribuição das cotas, ele irá constar no contrato social, vai ter que registrar tudo certinho, né? Tem ajuda aí de um contador, e as mesmas serão doadas em vida para os seus herdeiros. E dessa forma, né, gente, a sua vontade será respeitada e isso pode evitar brigas e estresse no futuro de todos, né? Mas isso depende de um contrato social bem feito também, muito bem redigido, com cláusulas cruciais para que você possa transferir o patrimônio efetivamente após a morte. Então, precisa prestar atenção em relação a isso, tá? Ponto importante também. Legal, né? O curso ficou bem completo, bem bacana, conversamos muito aqui. Agora é testar na prática, fazer na prática, e fica para as oficinas de prática, tá bom? Eu agradeço a você, espero você na próxima aula. Muito obrigado.